O terror foi num momento de grande movimento no centro da cidade, com milhares de pessoas voltando para casa. A reportagem é da Luciana Guimarães. Vamos ver. Era a hora do rush. Volta para casa dos cariocas depois de mais um dia de trabalho. Mas para quem pegou o ônibus que faz o trajeto Praça 15 Duque de Caxias, começava um pesadelo. Por volta das 7 da noite, 4 homens sequestraram um ônibus na Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do centro do Rio. Passageiros disseram que um dos assaltantes ameaçava detonar a todo instante uma granada. O motorista desconfiou quando os bandidos entraram e chamou um policial que estava na rua. O PM entrou no ônibus e acabou rendido pelos bandidos. Eles tomaram a arma do policial e mandaram o policial descer. E nisso que ele entrou, ele viu que estavam fortemente armados de bandidos, com granada, pistola. O policial desceu do ônibus e nisso chamaram o reforço. 2 criminosos obrigaram a todos que fossem para o fundo do ônibus e fechassem as cortinas. Nervosos, eles ameaçavam os passageiros. Horroroso. Um pânico total. Dentro do ônibus, cerca de 30 pessoas ficaram em poder dos assaltantes. Cercados pela polícia, os criminosos libertaram alguns reféns, mas 11 continuaram no interior do veículo. Este passageiro foi obrigado a dirigir. Ameaçaram com uma arma na cabeça. Tudo com arma na cabeça. Falei, cara, olha só, eu nunca dirigi ônibus, eu dirijo carro. Você vai dirigir ônibus hoje. Eu falei, pô, cara, vamos tentar, né? Mas tem que ter paciência comigo, o ônibus vai morrer, eu não sei dirigir ônibus. Aí eu fui lá e tentei. Nestas imagens feitas do alto de um prédio, é possível ver o momento em que os bandidos tentam se livrar do bloqueio da polícia que está na rua ao lado. Mais à frente, ele tenta mudar de pista pelo canteiro central, mas recua e mais uma vez tenta fugir. Para evitar a fuga, os PMs atiraram nos pneus. As negociações duraram mais de 1 hora, até que 2 bandidos resolveram se entregar. 4 passageiros foram baleados no tiroteio. As 4 vítimas foram trazidas aqui para o Hospital Souza Guiar, no centro da cidade. Uma em estado grave. Lisa Mônica Pereira, de 46 anos, levou um tiro no tórax e permanece no CTI. Um tiro que transfixou o tórax. Ela tem, portanto, uma lesão pulmonar decorrente desse tiro. Ela foi operada, a cirurgia transcorreu com sucesso e ela agora está no centro de terapia intensiva para a recuperação clínica dessa situação pulmonar. Alcir Pereira de Carvalho, de 56 anos, foi atingido no pescoço e precisou ser operado. Ele está fora de perigo. Fabiana Gomes Silva, de 30, foi baleada no glúteo e passa bem. Josuel dos Santos Messias, de 46, que levou um tiro no pé, teve alta no final da noite. Emocionado, ele relata o pânico. Entendeu? Passou muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Entendeu? Dá pra dizer que nasceu de novo? Nasceu de novo. Durante a ação, o policial que entrou no ônibus foi agredido pelos bandidos. Ele ficou ferido e foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar. No local, a polícia prendeu Bruno Silva de Lima, de 19 anos, e Renato Costa Júnior, de 21. Eles serão indiciados por roubo triplamente qualificado, formação de quadrilha e receptação. Eles já tinham passagens pela polícia. O terceiro assaltante foi identificado depois de dar entrada no Hospital São Lucas, em Copacabana, com um tiro na perna. A polícia procura agora o 4º suspeito que está foragido. Ele já foi reconhecido através de fotos pelas testemunhas. Os passageiros dizem que, apesar de nervosos, os criminosos não fizeram disparos. A polícia estava tentando, na verdade, eu acredito eu que estava lá dentro, parar o ônibus, porque eles passaram a barreira. E quando eles passaram a barreira... Quando eles passaram a barreira, aí a polícia começou a disparar e eles entraram em pânico e aí o ônibus parou. Conseguimos resgatar todas as pessoas, os criminosos se entregaram e houve uma ação bem realizada da polícia e dos outros órgãos que estiveram envolvidos. Comandante da Polícia Militar, me desculpe, mas não foi uma operação bem realizada. Não foi. Uma operação bem realizada não tem inocentes vítimas. O sequestro de ontem à noite na Avenida Presidente Vargas relembra o do ônibus 174, conforme eu já disse. Foi em 2000. E um drama mais recente, porque no mês passado teve um drama lá na Avenida Presidente Vargas. Episódios lamentáveis que têm algo em comum: o despreparo da polícia. Não adianta o comandante da polícia dizer que foi bem sucedido.
O que é bem sucedido para a polícia? É prender os bandidos? Não. Primeiro, é não matar ninguém, não colocar ninguém em risco. Não foi o que aconteceu dessa vez. Vamos ver. Noite de 12 de julho de 2011, tentativa de assalto dentro do ônibus da linha Rio Centro-Castelo, quando o veículo se aproxima da rodoviária Novo Rio. Durante 5 minutos, pânico para passageiros que ficam no meio do fogo cruzado. As imagens das câmeras de segurança mostram 2 homens anunciando o assalto. Eles levam o dinheiro da cobradora. Em seguida, um deles, ao sentar, tira da mochila uma arma. O assaltante começa a ameaçar e a roubar os passageiros, que fazem sinais para um carro da polícia que passa ao lado do ônibus. Os policiais cercam o veículo e começa um intenso tiroteio. Apavorado com os tiros, o motorista se abaixa. Esta outra câmera flagra o momento em que Manuel Francisco Alves, de 51 anos, é transformado em escudo pelos bandidos. Ele recebe uma bala na cabeça. Na confusão, 3 policiais apontam fuzis e pistolas. Mais um passageiro é baleado. Para escapar dos PMs, os ladrões atiram e tentam se proteger atrás das pessoas no corredor do ônibus. 2 policiais ficam feridos. Os 2 assaltantes são da mesma família, Rosildo Francisco Lima, de 41 anos, e o sobrinho Jailson Lima da Silva, de 21, que também são atingidos, levados para o hospital e presos. O confronto termina com 6 pessoas feridas, 2 passageiros, 2 policiais e os 2 bandidos. 12 de junho de 2000, Jardim Botânico, Zona Sul, quase 5 horas de tensão. Sandro Barbosa do Nascimento, um dos sobreviventes da chacina da Candelária, entra no ônibus 174 que fazia o trajeto Gávea Central do Brasil e anuncia o assalto. A polícia é acionada. A negociação dura horas. O desfecho acontece à noite, quando Sandro desce do ônibus usando como escudo a professora Geisa Firmo Gonçalves. Um policial do BOPE dispara contra o criminoso, que se assusta e dá 3 tiros na professora. Ela acaba morrendo no hospital. O assaltante é imobilizado e colocado num carro da polícia. Sandro morreu dentro da viatura a caminho do hospital. Os PMs chegaram a ser julgados por assassinato, mas foram inocentados. Devia ter sido objeto de estudo tudo isso. Eles têm as imagens, onde nós erramos, foi aqui, não podia ter entrado, porque não é só a população, é também a corporação que eles botam em risco. Nesse segundo, vários PMs, ou 2, foram atingidos. É uma barbaridade. Bom, hoje a perícia examinou o ônibus para saber de onde partiram os tiros. O terceiro bandido é esse que eu falei, sobrinho do traficante Fernandinho Beiramar. O outro continua foragido. A reportagem é do Sérgio Costa. Vamos ver. Quando o dia amanheceu, uma perícia complementar colheu indícios de que a maior parte dos tiros partiu de fora para dentro do ônibus. Foi possível ver 16 perfurações. Um projétil foi apreendido para determinar o calibre da arma usada. As marcas aparecem em maior quantidade do lado do motorista do ônibus, na parte de baixo da lataria, na altura dos pneus, o que se conclui que os disparos foram feitos para impedir a circulação do veículo. Os peritos sinalizaram as marcas dos tiros e mediram a distância entre os disparos. Eles também analisaram os vestígios de sangue dentro do ônibus para descobrir a posição das vítimas. Jean Júnior da Costa Oliveira, de 21 anos, se feriu com a própria arma. Ele foi preso ao ser localizado em um hospital particular na zona sul do Rio. Na delegacia, negou participação no sequestro do ônibus. Os outros 2 presos já tinham passagem pela polícia. Renato da Costa Júnior e Bruno Silva de Lima foram reconhecidos como ladrões de um ônibus na Zona Oeste e de uma casa em Santa Teresa. Eles vão ser autuados por formação de quadrilha, receptação e roubo triplamente qualificado. A mãe de um deles, que não quis se identificar, disse que o filho foi preso 2 vezes por vender drogas e começou a praticar crimes aos 15 anos. Eu sempre falo pra ele, não se tira nada de ninguém, ele tem saúde, tem 21 anos, tem tudo pela frente, pode conquistar muita coisa, sem necessidade de fazer mal a ninguém, ser uma pessoa comum. A polícia quer localizar o 4º bandido envolvido no crime. Clerivan da Silva Mesquita foi identificado no álbum de fotos de bandidos procurados. A justiça já decretou a prisão preventiva dele.
A polícia não vai contar com a prova mais importante do caso. Segundo a empresa Viação Jurema, as câmeras do ônibus não gravaram a ação dos bandidos por causa de problemas técnicos. O motorista do ônibus foi afastado do trabalho por 3 dias. A polícia já ouviu 35 pessoas, entre passageiros e testemunhas. Devia ser, câmera de ônibus devia ser como pneu. Furado não anda, para o ônibus. Não é? Freio, não tem, não anda. Agora a câmera pifou, ninguém vai ver, vamos continuar, segue o enterro. Ô, minha Nossa Senhora, eu fico pensando, será que tem algum lugar no mundo que aconteça isso? Que não existam regras de comportamento até para empresas que prestam serviço público?